Fala aí, meus caros, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, beleza? Roda a vinheta. E aí, tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje eu vim aqui para dizer para vocês, fisioterapia funciona ou não funciona? Por que não funciona para alguns, por que funciona para outros? Fica até o fim do vídeo, que até o fim do vídeo a gente vai chegar numa conclusão, ok? Gente, o que eu tenho que falar para vocês? Fisioterapia funciona sim, e funciona muito bem. A ciência tem comprovado cada vez mais que o paciente, quanto menos ele fizer cirurgia, que deveria ser o último caso, é melhor. A cirurgia é uma boa opção, mas ela tem que ser o último caso. Muitos estudos têm revelado que o tratamento conservador, o que é o tratamento conservador? É aquele tratamento que você não precisa da cirurgia, não precisa da intervenção cirúrgica, ou com alguma medicação específica, ou com o tratamento da fisioterapia. Aí nós estamos falando de dores musculoesqueléticas, né? Dores nas articulações, dores nos músculos, aquela dor na coluna, dor no ombro, dor no joelho. A gente vai falar específica de cada uma em outro momento, mas a ciência tem mostrado que a gente consegue fazer bons tratamentos conservadores, ou seja, a fisioterapia efetiva, e o paciente que faz a fisioterapia do jeito certo, do jeito que deveria ser feito, ele tem um bom resultado e não precisa da cirurgia. Então qual que é o problema? Por que tem gente que vem no consultório e fala assim, Rafael, já fiz 10, 20, 50, 60 sessões de fisioterapia e a minha melhora ela não foi efetiva, eu não tive uma melhora significativa, ou seja, a minha dor melhorou um pouco, mas ainda me incomoda muito, ou eu não consigo fazer o que eu fazia antes, então eu já estou ficando desesperado, eu preciso de uma cirurgia. O que acontece? O grande problema é que ainda nós temos um problema com fluxo. O que é isso? Tem pacientes que, por conta provavelmente de convênio médico ou alguma coisa nesse sentido, quando ele vai a uma clínica de fisioterapia, os fisioterapeutas atendem muita gente ao mesmo tempo. E isso prejudica muito no tratamento. Então isso é importante que a gente, tanto nós, fisioterapeutas, quanto os pacientes, fiquem atentos a isso e não deixe isso acontecer, não deixe isso se proliferar. Hoje, se você já fez fisioterapia em alguma clínica, vou fazer um desafio para você. Imaginamos o seguinte, você já fez fisioterapia 10, 20, 30 sessões, não teve um bom resultado. Como que era aonde você fez fisioterapia? O fisioterapeuta te atendia sozinho? O fisioterapeuta ficava meia hora, 40 minutos, uma hora com você? Se isso não aconteceu, provavelmente você foi a alguma clínica que o fisioterapeuta colocava um aparelho em você, saía para tratar o outro, aí ensinava o outro a fazer os exercícios. Isso é muito complicado. Hoje no Brasil, apesar do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato, o que é isso? É aquele profissional que o paciente pode buscar ele direto, não precisa do encaminhamento de um outro profissional. Infelizmente, é assim que acontece. O paciente vem com um encaminhamento de outro profissional, na maioria deles da medicina, né, os médicos, e o fisioterapeuta, por conta da demanda, por ter que atender muitos pacientes, ele pega aquele encaminhamento, muitas vezes até de maneira antiética, os médicos prescrevem a fisioterapia. 20 minutos de não sei o que, exercícios tais. Isso não é uma prerrogativa dos médicos. Quem faz a avaliação, quem prescreve os exercícios ou as terapias que o paciente vai passar e quem dá a alta fisioterapêutica é o fisioterapeuta. Pensando nisso, o que é mais importante? O tratamento ou a avaliação? Na verdade, os dois. Mas um tratamento sem avaliação, ele fica um pouco sem nexo. Não tem como você fazer um bom tratamento efetivo, que dê resultado, se você não fizer uma boa avaliação. Ah, mas eu fiz a avaliação, o médico disse que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Os médicos, os dentistas, os psicólogos, os nutricionistas, cada um avalia na sua área, tenha o seu olhar para aquela avaliação, certo? Então, quando o paciente chega na clínica, o fisioterapeuta vai fazer a avaliação funcional, vai testar
fazer testes específicos para ver se a função daquela articulação, daquele membro, daquele joelho, daquela coluna está como deveria estar, e aí a partir disso vai prescrever alguma terapia específica, desde a eletroterapia, que é o uso dos aparelhos, passando pela mecanoterapia, passando pela cinesioterapia, terapia manual. Então nós temos inúmeras ferramentas para poder prescrever um bom tratamento. A partir daí, você já traça um tratamento que, em tese, você já visualiza uma alta terapêutica, uma alta fisioterapêutica. Outro problema que os pacientes trazem muito para o consultório é o seguinte: eu fui lá, fiz 10 sessões, não melhorei, parei. Se você fez uma boa avaliação, se o fisioterapeuta que está te acompanhando tem um plano de tratamento, você não pode parar antes da alta terapêutica. O que a gente tem notado é que, invariavelmente, os pacientes não precisam de muitas sessões de fisioterapia. Até porque a gente, cada vez mais, tem feito um programa de autoeficácia. O que é isso? A gente passa para o paciente o dever de casa, vamos dizer assim. Ou seja, o paciente tem que se colocar para fazer os exercícios em casa, tem que, de repente, fazer uma matrícula numa academia que tenha parceria, às vezes, com o fisioterapeuta, para que o educador físico e o fisioterapeuta trabalhem junto nesse processo de reabilitação, onde vai haver um reforço muscular. Isso já num paciente num nível onde a dor já está controlada, onde é uma manutenção, onde esse tratamento está finalizando. Você tem outros processos. Para você dar uma alta, muitas vezes, dependendo do problema, você tem que fazer um trabalho que a gente chama de propriocepção. Ou seja, o paciente tem que passar por uma finalização do tratamento. Você não pode abandonar o tratamento antes desse processo. Então, como é que a gente faz para a fisioterapia funcionar? Para que você tenha resultado e, principalmente, para que esse resultado seja duradouro. O importante é, você precisa de uma boa avaliação. O profissional que te acompanha tem que avaliar bem o seu quadro, tem que fazer um plano de tratamento, você tem que entender o que está sendo feito, você tem que ajudar neste processo e, a partir disso tudo, vocês juntos, através da percepção técnica, da percepção terapêutica desse profissional, junto com as suas sensações, junto com os seus sintomas, isso tudo junto e englobado, a gente traça um plano de alta para você. A partir daí, quando você tiver a alta fisioterapêutica, você é encaminhado muitas vezes, na expressa maioria das vezes, para a atividade física convencional que você mais gosta. Óbvio, isso tudo muito bem orientado. Cada profissional na sua área. Muitas vezes a gente encaminha para o profissional da educação física para poder fazer. Você gosta do quê? De natação? Vai para natação. Você gosta do quê? De correr? Vai para corrida. Bicicleta? Vai pedalar. Musculação? Vai para academia. Isso tudo faz com que você tenha um resultado efetivo, eficaz e que a fisioterapia, sim, funciona. Vamos lá, vamos resumir. Se você vai para uma clínica, nessa clínica muitas vezes não existe uma avaliação técnica. Você é colocado em aparelhos muitas vezes. Fica lá 10 minutos, 15 minutos no aparelho. Sai daquele aparelho, vai fazer um exercício que você já sabe fazer. E esse processo fica se replicando durante as sessões e você não está tendo uma evolução clínica, possivelmente esse tratamento não vai dar o resultado que você espera. Rafael, então você está me dizendo que os aparelhos não funcionam? Óbvio que não. Eu, pessoalmente, trabalho com terapia manual, mas eu indico muitos pacientes para outros colegas que trabalham com a eletroterapia. E aí, a partir desse ponto, onde o fisioterapeuta identifica um quadro que ele precisa daquele aparelho tem que ser usado, é uma ferramenta, é um recurso. Eu brinco muito com os meus professores, com os meus pacientes, com os meus alunos, que o importante é você ter uma boa quantidade de ferramenta na sua caixa. Por quê? Vamos imaginar, se você tem um parafuso e precisa colocar ele na parede, só que você só tem um martelo. O que você vai fazer? Você vai dar martelada no parafuso até ele entrar na parede. Vai dar certo? Talvez dê. Talvez ele fique na parede, mas você vai fazer um rombo na parede,
vai estragar a parede, vai estragar o parafuso. Agora, se você tivesse uma furadeira, uma bucha, uma chave de fenda, você conseguiria colocar o parafuso com tranquilidade. Isso mostra que o importante é ter uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas. Então, os aparelhos de eletroestimulação, os aparelhos da eletroterapia em geral, conhecer terapia manual, conhecer a cinesioterapia, a aplicação dos exercícios terapêuticos e principalmente também ter um bom conhecimento na sua área com os seus colegas, porque você não é obrigado a saber tudo, mas se você puder, você faz uma boa indicação, indica um bom profissional que você conhece, que você confia, para que seu paciente tenha um tratamento efetivo, eficaz e que dê resultado. E que acabe esse negócio de que fisioterapia não funciona. Fisioterapia funciona sim, tem bons resultados. A gente está muito avançado em relação aos estudos científicos, à ciência. Então tem muita coisa que a gente consegue resolver sem a intervenção cirúrgica, que, mais uma vez, repito, é importante, mas tem que ser o último caso. Para finalizar, vamos imaginar o seguinte: você tem um problema, já fez inúmeros exames, já passou por vários profissionais, ouviu esse vídeo, e se você, mesmo tendo passado por outros fisioterapeutas, não conseguiu passar por um fisioterapeuta que fizesse uma boa avaliação, que explicasse o seu problema, que fizesse este plano de tratamento e alta, talvez vale a pena você procurar um pouco mais antes de partir para a cirurgia. Eu espero com esse vídeo ter conseguido esclarecer mais algumas coisas, mais alguns pontos que eventualmente vocês não tinham conhecimento em relação a isso. E aí, o que você acha? Funciona ou não funciona? Você já passou por todo esse processo? Você aí que já fez fisioterapia alguma vez na vida, você melhorou com a fisioterapia? Você não melhorou com a fisioterapia? Você passou por esse processo que eu disse para você aqui nesse vídeo? Deixa aqui no comentário, me explica, me fala como foi a sua experiência com a fisioterapia. E aí, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilhe então esse vídeo com algum familiar, com algum amigo seu, curta aqui embaixo, aperta o sininho de notificação aqui para que você seja informado quando eu publicar novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Eu agradeço a todos vocês e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!